Hoje daremos início à leitura do discurso número 6, discurso psicografado no dia 20 de outubro de 1932. A invocação: ó poderosa infinita presença, ó Criador de tudo o que existe, sempre majestoso em tua conquistadora presença, só a ti damos poder. Retiramos para sempre todo o poder que vínhamos dando às coisas externas e nos colocamos serenos em tua majestosa presença, em teu amor, em tua sabedoria e poder, sabendo que eu sou aqui, ali e em toda parte. Então eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e discernimento, porque eu possuo a tua previsão e enxergo muito além das possibilidades humanas. Rendo louvor e graças por reconhecer e aceitar por todo o sempre unicamente a tua presença poderosa e vitoriosa em todas as coisas, na minha vida, no meu mundo, na minha mente e no meu corpo. Regozijo-me por ter colocado em torno de cada forma teu círculo mágico, invencível e impenetrável a tudo que não sejas tu. Eu monto guarda à minha vida, ao meu corpo, à minha mente, ao meu ambiente e aos meus negócios, para que nada se manifeste a não seres tu. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Glória a Deus. Vamos aos discursos. Continuai a lembrar a atividade externa, a consciência externa, que ao dizer eu sou, estou empregando o infinito poder de Deus. Quando digo eu sou, ponho esse poder em ação para realizar com êxito, seja qual for a ideia mantida na consciência ou no que se tenha detido a atenção. Os estudantes sinceros não deveriam esquecer isso por um momento sequer, até que a verdade se tenha tornado tão ligada à atividade que atue automaticamente. Por isso, vedes que é rematadamente ridículo dizer eu estou doente, eu estou financeiramente em dificuldades, ou que haja falta de alguma coisa. Eu vos digo que não existe possibilidade de serdes atingidos se vos apegardes a essa ideia. Usai-a, portanto, quando pareceis estar resfriado, não é necessário que se vos diga que useis um lenço. Então, por que será preciso lembrar-vos que a atividade externa dispõe somente de um poder para movimentar-se, e que é a presença do eu sou de Deus em vós? A circunstância lastimável que se verifica com estudantes sinceros é que não meditam com a frequência necessária sobre esta verdade para que essa maravilhosa presença entre em atividade. Sabei que eu sou a presença majestosa e vitoriosa, impregnando todos os cargos oficiais, e sabei-o com certeza em vossas mentes. Se algum dos estudantes sinceramente mantiver e usar essa convicção, será abençoado em sua ação. Resguardai-vos constantemente no vosso contato externo de aceitar inconscientemente a aparência das coisas ou os temores dos chamados financistas. Deus dirige vosso mundo, vosso lar, vossos negócios, e isso é tudo que vos deve interessar. Nunca tenhais receios desgovernados em vossa imaginação, quando sentires a proximidade da plena manifestação da poderosa presença individualizada. Alegrai-vos, crede na poderosa presença que abarca em seu amplexo todas as coisas do mundo que possais desejar ou usar. Não sois dependentes das coisas externas. Com a alegre penetração desse poderoso poder e presença que contém tudo,
Não vedes como sereis providos se todos os laços fossem cortados? Eu quero que sintais, que aceiteis prazerosamente, que conheçais como todo o vosso ser, que o poder de precipitação etérica não é um mito, é uma realidade. Os que penetrarem com profundidade bastante nesse sentimento conseguirão a precipitação de tudo o que quiserem. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos e por manifestarem uma percepção interna. Os pais é que mereciam ser castigados, e bem por ousar interferir com a liberdade dada por Deus a tais crianças. Se os adultos vivessem mais na representação consciente e na aceitação dessas poderosas e grandes presenças, de cuja existência a maior parte da humanidade duvida, sentiriam sua presença e inteligência impulsionadora e sustentadora. Queridos discípulos, se repentinamente sentimos faltar-nos coragem ou força, eu sou ali irrompendo e suprindo instantaneamente essa falta. Se necessito harmonia na mente ou no meu corpo, então eu sou ali suprindo harmonia instantaneamente e não preciso esperar. Não percais tempo com o mundo ou indivíduos que não compreendem essas coisas. Avançai diretamente, alegrando-vos com a presença visível e ativa, precipitada na vossa vida e para uso em tudo que desejais. Nosso chamado senso comum externo deve fazer-vos saber que, a menos que esperemos e aceitamos e nos regozijemos com a presença daquilo que desejamos, como, em nome de Deus, poderemos esperar consegui-la? O eu externo, pobre e insignificante, empavona-se dizendo: eu sou demasiadamente importante para dar atenção a essas histórias de fadas próprias para crianças. Pois bem, deixai-me dizer-vos que, um dia, os indivíduos que assim falam terão o máximo prazer em escutar essas histórias de fadas e impregnar suas mentes com essas ideias para que possam progredir. Em qualquer circunstância, no contato externo com o mundo dos negócios, toda vez que se apresentar uma condição negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, tomai imediatamente a resolução firme: eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo, e pessoa alguma pode interferir nisso. Isso encerrará uma poderosa verdade. Quando falo de precipitação nesse sentido, não quero dizer somente por meio do invisível, mas por qualquer outro meio, porque tudo é precipitação. Há apenas pequena diferença na atividade. Quando reconhecerdes quem eu sou, tereis entrado no grande silêncio, onde se encontra a máxima atividade de Deus. Tal reconhecimento deve trazer grandes revelações ao indivíduo, desde que esse o mantenha com aceitação jovial. Em vossas experiências externas, os exercícios físicos comunicam a vossas forças um grau de eficiência cada vez maior, não é assim? Se tal se dá com relação à atividade externa, não vedes qual mais importante é esse mesmo fato aplicado à atividade interna? Quanto mais a usais, maior soma de poder lhe comunicais. Ficais sabendo que podeis fazer isso com as coisas espirituais internas, em muito maior escala e muito mais rapidamente que com as coisas externas, porque com o Espírito o poder age instantaneamente. Não há espera quando o eu sou age. O fato de terdes fé no desenvolvimento do sistema muscular por meio do exercício deveria fazer-vos concluir
que o mesmo esforço aplicado ao exercício e ao reconhecimento do poder interno teria de produzir naturalmente resultados muito mais amplos. Suponha-se, para exemplificar, que o homem faça certos exercícios físicos para desenvolver sua musculatura. Entre os meus estudantes, entretanto, por muitas e muitas vezes, tornei possível desenvolver poderosos músculos num corpo belo e simétrico, sem a prática de exercício sequer. O mesmo se verifica com o exercício das vossas faculdades internas para despertar o poder interno. Em qualquer desenvolvimento, seja do interno ou do externo, a primeira parte do exercício é mental. Aqui devemos saber que há somente um poder de energia que podemos usar e vem da presença do Eu Sou, Deus em vós. Por conseguinte, o exercício de vossas faculdades internas é necessariamente mental, dominado mental. Mas eu vos digo que é Deus em ação, porque não podeis formular um pensamento sem a inteligência e a energia divinas. Por isso, vossa atividade mental é a energia de Deus em ação. Vedes agora como é fácil e possível construir um corpo físico forte sem ser preciso levantar a mão sequer em exercícios físicos para consegui-lo. A maioria dos cientistas, médicos e ginastas negarão esse fato, mas eu vos afirmo que é unicamente porque não percebem o poder ou a energia atuante, ou não refletiram profundamente nisso, porque atividade de espécie alguma pode ter lugar a não ser pelo uso dessa energia ou poder interno. O homem permite que o choque de dúvidas e receios o acometa e oprima ao chegar o momento de reconhecer essas grandes faculdades que se acham simplesmente submersas, por assim dizer, pelo externo, como uma rolha que tivesse sido forçada sob a água e que, posta em liberdade, com pequeno esforço sobe à superfície para ser usada. Devo dizer que é realmente digno de lástima que estudantes sinceros gastem tantos anos esforçando-se de quando em quando para obter a posse dessas faculdades, e então, pelo fato de não agirem essas imediatamente, voltam à inatividade até que alguma coisa os estimule para em seguida esmorecerem novamente. O reconhecimento persistente e determinado dessa presença do Eu Sou vos levará, através de quaisquer obstáculos, até a realização absoluta e certa, a não ser que abandoneis a empreitada. Eu vejo, especialmente nesta época, um número considerável de indivíduos que, com um pouco de estímulo e com descrição do uso simples dessas faculdades, rapidamente alcançarão a libertação, sobretudo aqueles que recebem estas instruções orais e a radiação que as acompanha. Não é de causar assombro que filhos e filhas de Deus se submetem às reivindicações escravizadoras da limitação, quando é certo que com resolução firme e esforço persistente abririam a porta e penetrariam nessa grande câmara interna, plena de tão deslumbrante luz, de joias de ouro e da substância capaz de precipitar toda espécie de provisões do universo. Depois, com esta verdade clara diante dos olhos, tais criaturas hesitam ainda, descrentes, em dar o passo decisivo, em tomar o cetro e adquirir a própria liberdade. Amados meus, digo-vos ainda uma vez, cantai a grande melodia da presença dominadora do Eu Sou, cantai-a continuamente
em vossos corações. Sente-a com a vossa capacidade máxima. Sede firmes em vossa resolução de usá-la. Apegai-vos a essa resolução, e o conhecimento e o caminho, pouco a pouco, se vos abrirão para vos darem essa maestria, que é a vossa eterna libertação. Mantende-vos então alegres, sabendo que atravessastes o véu. Seja qual for o domínio que o indivíduo tenha adquirido sobre si mesmo, sobre seus negócios ou sobre o seu mundo, esse domínio é e deve ser sempre uma câmara sagrada, um santuário interno no qual indivíduo inquiridor algum possa penetrar. Ninguém pode atingir a maestria pelo desejo externo de encontrá-la no íntimo de outrem. Procurar encontrar e aplicar a lei do seu próprio ser é a rota segura do estudante para a maestria. E somente quando o próprio indivíduo tiver realizado isso, é que poderá realmente compreender a significação da verdadeira maestria. Só uma coisa há de ser procurada, e está sobre o próprio eu externo de quem busca. Podemos andar anos e anos ao lado de um mestre sem que saibamos, até que nossas próprias faculdades internas nos revelem o fato. Pode-se viver anos inteiros na mesma casa com o mestre e ignorá-lo, até que surja alguma crise para ser debelada. Sendo assim, revelado o poder verdadeiro. Para o mestre, comentar ou revelar suas próprias realizações importaria em dissipar suas próprias forças, e isso não pode ser feito em tempo algum. Se um estudante tiver a felicidade de passar por uma bela experiência e comentá-la, então, com terceiros, dissipará de ordinário tamanha dúvida que em breve começará a duvidar de si mesmo. É realmente curioso o poder convincente que podem ter os argumentos de terceiros. Se o estudante der ouvidos à argumentação de qualquer pessoa, por que não fazer ao menos o mesmo com o seu próprio eu divino e dar ouvidos ao seu poder e bem expressos pela experiência interna? Desde o momento em que a dúvida começa a penetrar, mais e mais ela se avoluma. O mesmo se verifica com o eu sou. Se sobre ele concentrardes vossa atenção, ele se projetará cada vez mais com maior intensidade. Onde a atenção consciente se fixar, a energia irromperá. Amados meus, não vedes quando quereis a revelação de alguma coisa, ou quando desejais ser inspirados de alguma forma, não vedes que eu sou isso? No instante em que dizeis, eu sou, lançais em movimentação este poder que tem em si inerentes todas essas faculdades. Ele encerra toda a substância e tomará qualquer forma sobre que se fixe a mente. O eu sou é a mente insondável de Deus. No esforço para conseguir a compreensão, o estudante comum estabelece unicamente contato com a lembrança recorrente daquilo que foi, ao invés de penetrar no coração de Deus e retirar de lá aquilo que nunca foi. Estudantes e não estudantes muitas vezes não compreendem e não compreenderão que tem havido muitas civilizações de vastas realizações inteiramente desconhecidas do mundo externo de hoje. A Atlântida e a Lemúria, ou Terra de Mu, como creem alguns hoje em dia, são apenas fragmentos das grandes civilizações que já existiram. Para realizar coisas fora do comum, os estudantes que desejam consegui-las devem tomar a firme determinação. Eu sou o coração de Deus e apresento agora ideias e realizações que nunca foram apresentadas antes. Refleti somente, eu sou aquilo que desejo conseguir. A presença do eu sou
é o coração de Deus. Passais incontinente ao grande silêncio no momento em que dizeis, eu sou, se reconheceis que sois o eu sou, então aquilo que declarais se manifesta no mesmo instante. Crer é ter fé que alguma coisa é verdadeira. Há um entrelaçamento entre a crença e a fé. No começo, uma coisa é crença, mas se mantida, ela se transforma em fé. Se não acreditais que uma coisa é verdadeira, não podeis fazê-la manifestar-se. Se não acreditais que eu sou uma verdade, como pode ela agir para vós? O velho ditado, nada há que seja bom ou mal em si, o pensamento é que torna as coisas boas ou mais. É uma verdade absoluta. Sabendo que a energia divina penetra no indivíduo absolutamente pura e perfeita, deveis concluir que é este quem a modifica, impedindo-lhe suas próprias qualidades impuras. Essa pura energia divina é projetada pelo esforço consciente do indivíduo e é necessário que ele lhe imponha uma qualidade qualquer, porque tal é seu privilégio como Criador. Todos, sem exceção, estão qualificando constantemente esta energia que jorra sem cessar. Cada qual, ininterruptamente, lhe comunica a sua cor por intermédio da sua própria consciência. Toda a qualidade do externo que qualifica leva consigo a faculdade inerente do som e da cor. Nenhuma esfera de atividade que não tenha dentro de si inseparavelmente som e a cor pode ter lugar. A perfeição divina não tem naturalmente qualquer descoloração no seu âmago. É no interior da faculdade externa que qualifica as coisas que a descoloração se verifica. Todo estudante deve assumir a responsabilidade de sua própria atividade ao qualificar a energia que emite. A mente não pode atuar sobre coisa alguma que não tenha em si inteligência inerente. Não vos permitais considerar no sentido humano o elemento tempo no que fazeis, mas iniciai vossas obras com alegria e perseverai até que elas se manifestem. Sede como uma tocha ardente, se vos apoiardes firmemente na poderosa presença de Deus, como agente em ação, estareis na plenitude e perfeição de tudo, pronto para vosso uso imediato. Toda realização permanente deve ser conseguida pelo esforço autoconsciente do indivíduo. O que é simpatia? É simplesmente a concordância com a imperfeição. Em tudo o que fizerdes, sede duros diante da simpatia humana. Cuidai para que não vos deixeis arrastar para a areia movediça, quando podeis usar asas para voar e elevar acima da destruição. Não julgueis, mas continuai a penetrar na presença do Eu Sou, e todas as coisas se manifestarão com perfeição. Para qualquer condição imperfeita, especialmente a velhice, usai, eu sou a perfeição desse indivíduo. Não importa o que digam no mundo externo, deveis permanecer indenes, porque vos estáis acercando desta perfeição e deveis fazê-lo conscientemente. Se não tiverdes cuidado, podeis, num momento, deixar penetrar uma expressão que poderá perseguir-vos durante anos, se a não extirpardes. Quando usais conscientemente a grande lei, sabeis que o ativo poder do pensamento divino conhece o seu caminho, vai e executa com perfeição. Encarregai a inteligência do Eu Sou de empregar o que quer que seja necessário. Dizei, eu sou a inteligência, qualificando isso com o que for apropriado. Para curar, eu tinha um discípulo que de tal forma qualificou o círculo eletrônico ao redor com o poder de curar, que era denominado sombra curadora. Não era, evidentemente, a sombra que curava,
mas no momento em que as pessoas entravam em contato com seu círculo eletrônico, eram curadas instantaneamente. Compreendendo Deus como amor, por que se individualizou Deus? Para que tivesse o que amar. Por que foram os raios divididos? Para expressar amor. Amor é o princípio ativo de Deus. Quando amais, envolveis o objeto do vosso amor com o manto de Deus, essa resplendente presença e atividade. Não condeneis jamais, procurai sempre compreender todas as vezes que pareça haver uma errônea atividade sexual e elevai a consciência do indivíduo, focalizando a atenção num ideal elevado qualquer, a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao controle consciente do indivíduo através do emprego da sua própria vontade. O uso adequado e puro das funções sexuais consiste na expansão e expressão do amor, na procriação de uma forma para que a alma que chegue possa ter uma disposição e temperamento harmoniosos e amorosos. O pensamento e os sentimentos dos pais são a atividade moldadora influente. A natureza do princípio vital do indivíduo é para amar. Nota: elevação do corpo. Nada elevou seu corpo há 2.700 anos. No caso de 3 pessoas elevarem o corpo no mesmo tempo, poderão ascender no mesmo instante ou no espaço de algumas semanas ou meses. Para dominar um animal, usai: eu sou aqui e ali, eu ordeno silêncio ali. Além disso, olhai o animal nos olhos e sabei que o amor divino o governa. A diferença entre compaixão divina e simpatia humana é tão grande como a que existe entre a luz e as trevas. A compaixão divina mantém a atenção do estudante acordada na poderosa presença do Eu Sou, chamando-a para que se manifeste e gere perfeição. A simpatia humana é um fluxo de energia qualificada com um sentimento de imperfeição já manifestada. A bênção, infinito Deus de amor, nós agradecemos tua misericordiosa dádiva de hoje, teu poderoso resplendor que impregnou todas as coisas em toda parte. Rendemos-te louvor e graças por termos penetrado no teu mundo, onde tudo é tão belo, onde teu resplendor criador em cada pensamento torna perfeita todas as coisas que abrigamos em nosso pensamento. Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Bom, o vô pede para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o seu gostei ou não gostei. Se tiverem alguma dúvida sobre o discurso, coloquem lá nas observações, coloquem lá as dúvidas que vocês quiserem, porque nos próprios comentários nós responderemos. Se o número de dúvidas que forem colocados num determinado discurso for muito grande, nós faremos um vídeo específico para explicação dessas dúvidas. Peço para que compartilhem, para que essa informação chegue a um número cada vez maior de pessoas, para que aumente o quociente de compreensão e entendimento do indivíduo, do ser humano, desse planeta Mãe Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Graças a Deus.